A calçada da escola era varrida todos os dias, bem cedo, por um homem que ninguém notava. Ele não usava crachá, não sorria demais, nem se metia em conversa. Apenas varria, em silêncio. Enquanto os alunos chegavam apressados, os professores passavam de cabeça erguida e os pais buzinavam nos carros. Ele estava ali, sempre. Ninguém sabia seu nome. Muitos nem percebiam que ele existia. Era só o zelador, um vulto com vassoura na mão e olhar baixo, quase parte do cenário. Nunca faltava, nunca se atrasava e nunca mesmo levantava a voz. Até que um dia, o novo diretor decidiu olhar para ele. E tudo começou a mudar, porque às vezes a pessoa que parece ter menos a dizer carrega dentro de si uma história que o mundo inteiro precisava ouvir. Uma história de dor, de injustiça, de amor ao que se faz, mesmo quando ninguém reconhece. E quando essa verdade vem à tona, ninguém sai ileso. Nem quem ouve, nem quem viveu. Prepare-se. O que você vai ver agora não é apenas sobre um zelador e uma escola. É sobre o impacto que um ser humano pode causar mesmo quando o mundo vira o rosto. É sobre o valor de servir em silêncio. E sobre o momento em que a vida devolve, mesmo que tardiamente, o reconhecimento que foi negado. Porque varrer a calçada pode parecer um ato simples, mas quando feito com alma, pode deixar rastros que nem a memória é capaz de apagar. E quando a verdade finalmente aparece, não há título, cargo ou mural que possa conter a emoção de descobrir o que sempre esteve diante dos nossos olhos. Algumas histórias não gritam, elas sussurram, vivem nas entrelinhas do cotidiano, nos gestos simples, nos olhares que poucos percebem. Essa que você está prestes a ouvir nasceu de uma vassoura, de passos calmos e de um silêncio que carregava mais memória do que qualquer biblioteca. E quando a verdade finalmente foi descoberta, ninguém conseguiu segurar as lágrimas. Talvez você conheça alguém assim, alguém que nunca buscou aplausos, mas que todos os dias faz algo extraordinário, mesmo que ninguém veja. Alguém que ama o que faz, mesmo tendo sido esquecido, julgado ou rebaixado. Essa história é para essas pessoas. E também para quem precisa aprender a olhar com mais atenção para quem está à margem. Aqui no canal, nós acreditamos no poder transformador da empatia. Cada vídeo é um convite para ver o mundo com outros olhos, para desacelerar e prestar atenção na beleza que existe nos detalhes. E se essa história tocar seu coração, não deixe ela passar como mais um vídeo. Deixe sua marca aqui. Curta, comente, compartilhe. Aliás, comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. É emocionante ver como histórias como essa alcançam pessoas em tantos cantos do mundo. Cada comentário seu é um lembrete de que essas histórias ainda fazem sentido e que o mundo precisa continuar ouvindo vozes que a rotina insiste em silenciar. Então se acomode, pegue um café, um chá ou apenas respire fundo, porque a história de hoje vai mexer com você. Vai te lembrar que nem todo herói usa capa. Alguns só usam uma vassoura, um olhar cansado e um coração cheio de lições. Bem-vindo, e que essa história te encontre com o coração aberto. Ele chegava cedo, sempre antes do sol tocar o chão do pátio. A vassoura deslizava com precisão sobre a calçada, como se cada folha varrida fosse um pedaço de passado sendo levado embora. Seu nome ninguém sabia ao certo, mas todos o chamavam de Seu Nelson. Não falava muito, tinha um jeito tranquilo, quase invisível, de quem já havia aprendido a ocupar pouco espaço no mundo. As crianças passavam correndo por ele sem reparar. Algumas sorriam, outras apenas desviavam, mas ninguém realmente via aquele homem. E mesmo assim, ele sorria. Um sorriso discreto, de canto de boca, como quem carrega um segredo antigo. Dia após dia, a mesma calçada, o mesmo uniforme gasto, os mesmos passos silenciosos, até que um olhar curioso começaria a notar o que os outros ignoravam.
seu Nelson fazia mais do que varrer. Ele cuidava das plantas ao redor da escola com um carinho raro. Regava devagar, conversava com os galhos e ajeitava a terra com as próprias mãos. Era como se tivesse uma ligação secreta com cada canto daquele lugar. Quando as crianças chegavam, ele abria o portão com um aceno tímido. Nunca dizia muito, mas fazia questão de olhar nos olhos de cada uma. E quem retribuía, via ali um brilho diferente, como quem reconhece algo que não sabe explicar. Um gesto pequeno, mas cheio de intenção. Nos recreios, sentava sempre no mesmo banco, debaixo da árvore maior do pátio. Observava tudo em silêncio. Os jogos, as risadas, as conversas. E embora nunca se metesse, sua presença parecia trazer uma calma invisível ao ambiente. Como se a escola soubesse que estava sendo cuidada de verdade. Alguns funcionários viam seu Nelson com certo desdém. Comentavam baixinho que ele já estava velho demais, que andava devagar, que talvez fosse hora de dar lugar a gente mais nova. Outros, sem maldade, apenas o consideravam invisível, como se fizesse parte da mobília da escola. No café dos professores, entre uma risada e outra, surgiam piadas veladas. "Acho que ele nem ouve direito mais", dizia um. "Varrendo o mesmo pedaço há meia hora", soltava outro. Ninguém se dava o trabalho de perguntar quem ele era ou por que continuava ali com tanto zelo. Mas havia também quem o respeitasse em silêncio. Uma ou outra professora o cumprimentava com um bom dia mais sincero, sentindo que havia algo nele que ninguém estava vendo. Só que, como quase sempre acontece com aqueles que servem em silêncio, ele seguia sendo subestimado. A chegada do novo diretor mexeu com a rotina da escola. Marcelo Bastos era jovem, vinha de outra cidade e tinha um olhar atento, daqueles que notam o que passa despercebido. Diferente dos anteriores, gostava de andar pelos corredores, conversar com todos e observar os detalhes. Logo no primeiro mês, Marcelo percebeu algo incomum em seu Nelson. Não era só o capricho com que varria a calçada, nem a pontualidade impecável. Havia uma calma profunda, uma presença diferente, como se aquele homem tivesse um propósito maior por trás da vassoura. Enquanto muitos passavam apressados, Marcelo parava de vez em quando para observar. Sentia que havia uma história por trás daquele silêncio sereno, como um livro que ninguém se deu ao trabalho de abrir. E quanto mais o zelador evitava chamar atenção, mais o diretor queria entender quem ele era de verdade. Era uma tarde comum, como tantas outras, quando o diretor Marcelo decidiu caminhar pelo pátio vazio durante o intervalo. O sol desenhava sombras entre as árvores e o silêncio era quebrado apenas por risos ao longe. Foi então que, sobre um dos bancos de madeira, ele viu um papel dobrado com cuidado. Curioso, pegou o bilhete e leu devagar. "Obrigado por me ensinar a ver o mundo com outros olhos. Jamais esquecerei suas aulas. R.S." A caligrafia era antiga, firme, e havia uma data de mais de 20 anos atrás. A mensagem não estava assinada com cargo, só com afeto. Marcelo ficou intrigado. A quem aquele agradecimento pertencia? E por que um papel tão íntimo havia sido deixado ali, justo agora? Ele olhou em volta, depois guardou o bilhete no bolso, sem saber ainda que havia acabado de abrir a primeira janela para uma verdade que ninguém na escola imaginava. Com o bilhete guardado na carteira e a curiosidade acesa, o diretor Marcelo passou a observar com mais atenção o zelador da escola. Notava como ele sempre chegava cedo, varria as folhas com um cuidado quase cerimonial e ajeitava os bancos como quem organiza uma memória. Havia algo ali que ia além da rotina. Sem querer gerar alarde, Marcelo começou a fazer perguntas discretas. Primeiro para a secretária. "Como é mesmo o nome completo daquele senhor da limpeza?" Ela franziu a testa. "A gente chama ele de seu Pedro, mas nunca vi ficha dele completa." Tentou puxar pela memória, mas não tinha respostas. Nem os funcionários mais antigos sabiam de onde ele vinha. Isso só aumentou o mistério. Como alguém podia passar tanto tempo num lugar sem deixar rastros claros? Marcelo acessou registros antigos, planilhas, documentos,
Mas o nome de Pedro só aparecia como contratado terceirizado, sem informações pessoais. Aquilo já não era mais só curiosidade. Era um chamado para entender quem, de fato, estava varrendo aquela calçada todos os dias em silêncio. Durante uma arrumação nos depósitos da escola, o diretor Marcelo decidiu explorar uma sala antiga que costumava ficar trancada. Entre caixas de material escolar antigo, quadros esquecidos e livros empoeirados, algo chamou sua atenção. Um porta-retrato coberto por um pano grosso, deixado num canto escuro. Ao retirar o pano, lá estava um diploma envelhecido, com as bordas amareladas pelo tempo. No topo lia-se: Professor Pedro Henrique dos Santos, homenagem pelos 25 anos de dedicação ao ensino de História. O nome era o mesmo do zelador. Marcelo sentiu um arrepio. Aquilo não podia ser coincidência. O homem que todos tratavam como invisível já havia sido celebrado como mestre ali mesmo. O diretor permaneceu parado por alguns minutos, segurando o diploma com cuidado. Era como encontrar um pedaço de verdade enterrado sob os escombros da indiferença. Naquele instante, tudo começou a se encaixar. O olhar atento do zelador, os gestos cuidadosos com as crianças, o silêncio carregado de histórias. Ele não era apenas um funcionário, era um legado esquecido. No final da tarde, quando a escola estava mais vazia e o sol dourava o pátio, o diretor Marcelo foi até o zelador. Encontrou seu Pedro varrendo folhas secas com a mesma delicadeza de sempre. Aproximou-se devagar, respeitosamente, com o diploma nas mãos e um nó na garganta. Seu Pedro, posso te perguntar uma coisa? Disse o diretor, tentando soar leve. O zelador parou de varrer, levantou os olhos com serenidade e assentiu. Marcelo ergueu o diploma com cuidado. Por que o senhor nunca contou que foi professor aqui, que recebeu essa homenagem? Houve um silêncio, denso, profundo, mas não pesado. Seu Pedro respirou fundo. Porque ninguém perguntou, filho, e porque eu achei que já não importava. A voz era firme, sem mágoa, apenas real. Ele olhou para o diploma como quem reencontra uma parte da alma. Fiquei longe por anos, e quando voltei, não queria ocupar espaço, só queria cuidar, silenciosamente. Marcelo sentiu os olhos marejarem, e no fundo soube. Estava diante de um homem maior do que qualquer título. Sentados num banco do pátio já vazio, Marcelo pediu permissão para ouvir mais. Seu Pedro, com os olhos perdidos no horizonte da escola, começou a contar sua história. Não havia pressa nem raiva, apenas memórias que voltavam como vento brando em tarde de outono. Disse que fora professor ali mesmo, naquela escola. Por mais de 20 anos, ensinara história com paixão. Era querido pelos alunos, respeitado pelos colegas. Mas numa reforma administrativa confusa, acabou sendo acusado injustamente de ter cometido um erro que não cometera. Na época, preferiu o silêncio à disputa, pediu exoneração e sumiu. Anos depois, com a idade pesando e o coração ainda preso àquele lugar, viu um anúncio da prefeitura para vaga de zelador. Eu pensei, pelo menos volto para perto do que amava. E voltou, sem rancor, sem alarde. Apenas com uma vassoura nas mãos e o mesmo amor pelo chão que um dia foi seu campo de batalha e de sonhos. Naquela noite, o diretor Marcelo não conseguiu dormir. As palavras de seu Pedro ecoavam em sua mente como sinos de alerta. Era como se a escola tivesse uma dívida silenciosa com aquele homem. E ele, como diretor, tivesse a chance de quitar mais do que papéis e relatórios. Uma dívida de dignidade. Decidiu, então, organizar uma cerimônia simples, mas carregada de significado. Ligou para antigos professores, procurou ex-alunos nas redes sociais, escreveu convites à mão. Vamos homenageá-lo sem pompa, mas com verdade, dizia a todos. A resposta foi imediata. Gente emocionada, histórias compartilhadas, lágrimas que já vinham só com a lembrança do professor Pedro.
No dia marcado, o pátio foi enfeitado com cartolinas coloridas, flores colhidas da própria horta da escola e um cartaz escrito por uma criança da 2ª série. Obrigado por limpar nosso chão e encher nossos corações. Seu Pedro, ao ser chamado ao centro, demorou a entender. E quando entendeu, apenas chorou. Não por tristeza, mas por perceber que, afinal, alguém ainda o via. Aos poucos, os rostos conhecidos foram surgindo entre os convidados. Uma senhora levantou a mão com os olhos marejados e disse: "Foi o senhor quem me ensinou a gostar de matemática, professor." Um homem grande, com uniforme de pedreiro, contou que foi seu Pedro quem o ajudou a terminar o ensino médio à noite, muitos anos atrás. As histórias brotavam como sementes guardadas por décadas. Cada relato arrancava aplausos espontâneos, lágrimas discretas e sorrisos gratos. Pais descobriam que aquele homem que varria a calçada em silêncio tinha sido o responsável direto pela formação de seus filhos. E isso mudava tudo. O respeito tomava o lugar do descaso e a honra se espalhava como perfume. No fim, uma fila se formou, não para pedir autógrafo, mas para apertar a mão de seu Pedro. Cada toque era um reencontro. O diretor observava em silêncio, emocionado. E sabia, aquela escola jamais seria a mesma. Porque agora, ali, todos sabiam que o impacto verdadeiro, muitas vezes, vem de quem nunca fez questão de ser visto. No dia seguinte, a escola parecia diferente. O portão era o mesmo, a calçada também. Mas havia algo no ar. As crianças passaram a cumprimentar seu Pedro com entusiasmo e até os professores, antes distraídos, paravam para conversar. O silêncio dele continuava ali, mas agora era carregado de significado, de respeito, de história. O diretor decidiu colocar logo na entrada uma pequena placa com os dizeres: "Nesta calçada caminhou um mestre disfarçado de zelador. Honre cada passo." Não era uma homenagem grandiosa, mas sincera. Era a forma de garantir que as próximas gerações soubessem que grandeza não se mede por cargos, mas por legado. E assim, a história de seu Pedro virou parte viva da escola. Não pelos títulos que escondeu, mas pelo coração que revelou. Porque há pessoas que passam pela vida deixando rastros de brilho onde outros só enxergavam poeira. E quando alguém finalmente vê, tudo muda. E você, já olhou ao redor com atenção hoje? Talvez você nunca tenha varrido uma calçada como seu Pedro. Mas e quantas vezes você já se sentiu invisível, mesmo entregando o melhor de si? Essa história não é só sobre reconhecimento tardio. É sobre o valor que carregamos em silêncio, sobre a importância de continuar, mesmo sem aplausos. Quantas pessoas à sua volta podem estar vivendo algo parecido? Um colega de trabalho silencioso, um vizinho solitário, uma senhora que passa despercebida no mercado. O mundo está cheio de heróis discretos, de mestres camuflados no dia a dia. E cabe a nós enxergar. Se essa história tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe com alguém que precisa de um pouco de inspiração hoje e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias assim, que não gritam, mas ecoam. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo. Vamos espalhar juntos essa corrente de respeito e reconhecimento.